Glória a Deus. Quem está feliz aí? Mesmo sem voz eu estou feliz. Quem sempre vive com Jesus é feliz, irmãos. Queria chamar o Axel aqui, amém? Vamos aplaudir o Senhor, querido, pela vida dele. Gente, o homem está viajando demais, sabe? Foi difícil conseguir uma agenda com ele, né? Tô brincando, gente. Quando eu chamei ele, já aceitou de primeira. Eu falei, mas não, posso chegar dando voador? Eu falei, pode chegar dando voador. O Axel ele, na verdade, ele é um irmão para mim. Tenho um grande carinho por esse homem aqui. Ele e a Nayara fazem parte da minha história, né? Fazem parte da minha vida, então não quero nem saber. Eu entrei pra família, eles têm que pedir licença. Estenda as mãos para cá, vamos ficar de pé? Pai, eu não sei o que o Senhor quer falar nessa noite, não, mas usa o teu filho. Quero te agradecer pela vida do Axel, Deus. Muito obrigado pela vida da Nayara. Obrigado pela vida desse casal que tem feito a diferença nessa cidade. Que o Senhor venha usar a boca do teu filho, não para falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fale conosco nessa noite, Pai. Guarde a vida dele, da família dele, da casa dele, em nome de Jesus. Amém. Pai Senhor, pode se sentar, gente, pode ficar à vontade. Obrigado. Deus abençoe, irmã. Deixa eu colocar aqui. Eita, show de bola. Obrigado, gente. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui. É uma honra. Meninos da Atos e Vidas, Deus abençoe vocês. Me acompanhando aqui está a mulher mais linda do universo, Nayara Bernardes. Glória a Deus. Obrigado pelo convite, Edson. A casa tá linda, cada vez mais bonita, né? E você cada vez com um filho novo, né? Cada vez que eu te vejo. Glória a Deus. Gente, o Senhor tem ministrado assim no meu coração algo de amadurecimento, sabe? Deus, ele tem me direcionado ali ao amadurecimento da igreja, porque o que nós entendemos é que o Senhor vem buscar uma noiva madura. Ele não está procurando uma jovem, uma criança, mas sim uma noiva, uma mulher, uma noiva madura. E essa noiva madura, ela não só deseja o Maranata, ou seja, ela não só deseja a vinda de Jesus, mas ela também apressa a vinda de Jesus. Esse é o papel da noiva madura: apressar o Maranata, apressar a volta de Jesus. E para que a volta de Jesus aconteça, nós precisamos ter essa maturidade, esse entendimento e principalmente cumprir o nosso propósito. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo, às vezes, um pouco polêmico. E o tema da nossa mensagem de hoje é as obras que condenam. Eita glória! Jesus tem pegado pesado comigo, gente. Confessar com vocês. Primeira coisa que eu quero contar para vocês, né, para a gente poder entrar no assunto, é que lá em João capítulo 5, não precisa abrir agora, mas em João capítulo 5 a gente vai ver Jesus curando um paralítico que está há 48 anos naquele estado. 48 ou 38. Está na Bíblia e vocês olham lá, que aí eu já forço vocês a ler. Então ele está lá paralítico no tanque de Betseba, lá aquele tanto de gente doente. Jesus chega e fala: olha, você quer ficar curado? Ele falou: meu amigo, é porque toda vez que o anjo desce e move as águas ali, o outro vem e pula no meu lugar, não dá tempo de eu chegar, não tem ninguém que me joga lá dentro. E Jesus repete: você quer ser curado? E aí Jesus cura aquele homem. Jesus, como ele se move por propósito, ele não cura mais ninguém e some no meio da multidão. A história vai passar e aí ele vai carregar a maca. Os judeus vêm e falam: não pode ser curado no sábado. Aí a gente já conhece essa história. E aí quando o homem descobre que quem curou ele foi Jesus, ele sai correndo e vai lá nos judeus lá e fala: ó, quem me curou foi aquele rapaz ali, ó, Jesus lá e tal. Beleza. Capítulo 9 a gente vai ver um cego de nascença, um cara que pedia esmola. Jesus chega, olha para ele, cura ele. E quando ele descobre que Jesus que curou ele, ele começa a caminhar com Jesus. E aí ele é levado diante do sinédrio e os caras perguntam: e como é que foi esse negócio aí? Quem te curou e tal? Ele fala: foi Jesus.
E aí ele confronta o Sinédrio ali, porque naquela época quem declarasse que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, era expulso da sinagoga. E ele é expulso da sinagoga, esse que era cego. E aí a gente vai ver duas situações aqui. Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas tiveram ações diferentes. O primeiro teve um encontro com Jesus, foi curado, lindo, maravilhoso, mas denunciou Jesus. Olha que loucura. O cara viveu uma experiência com Jesus, mas mesmo assim ele denunciou Jesus. O outro vive uma experiência com Jesus de cura também e tal, de milagre, mas ao invés dele denunciar Jesus, ele defende Jesus, é expulso e começa a caminhar com Jesus. Então só que a gente começa a ver duas perspectivas. Não é porque nós temos um impacto, um encontro com Jesus que necessariamente a gente vai começar a seguir Jesus. Às vezes nós temos um encontro com Jesus, vivemos experiência com Jesus, mas quando saímos das quatro paredes, a gente começa a denunciar Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre as nossas obras que nos condenam. As obras que denunciam. As obras que não nos fazem ser quem precisamos ser fora das quatro paredes. E aí a gente vai para João capítulo 18. Nós vamos ler algumas coisas aqui, então pode abrir no João capítulo 18 que a gente vai dar uma passeada nele aqui. Amém, glória a Deus. João capítulo 18 é um capítulo muito conhecido, porque aqui nós vamos ver primeiro Pedro negando Jesus, depois vamos ver Jesus sendo entregue, né, a crucificação aqui, Jesus sendo preso e tal. Então está tudo aqui nesse capítulo aqui. Nós vamos começar a ler aqui. Assim, eu queria pontuar algo aqui com vocês, que está no versículo 4 e 5 aí. Então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. A primeira coisa que eu queria pontuar aqui, para ficar claro aos nossos olhos, é que Jesus era comum. Jesus não tinha nada de especial por fora. O estereótipo de Jesus era comum, então ele era facilmente confundido com outras pessoas. Era necessário apresentar quem ele era, para que as pessoas entendessem quem era Jesus. Ninguém chegou lá e falou: Jesus, vem cá, vim te buscar. Não, ele precisou se apresentar. Ele precisou mostrar para os guardas ali quem ele era. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E sabendo disso, olha que loucura, sabendo disso, a gente não vai ver nos evangelhos, nenhum dos evangelhos, as pessoas descrevendo Jesus. Em qual momento da Bíblia nós vamos ver eles descrevendo Jesus, falando quem Jesus era por fora, se ele era loiro, moreno, olho claro? Não tem isso nos evangelhos. Ou seja, os discípulos caminharam com ele durante 3 anos e eles não perderam tempo de escrever quem Jesus era por fora, porque não importava quem ele era por fora. A gente vai ver dizendo que Jesus era manso e humilde. A gente vai ver Jesus, eles falando de Jesus de várias formas, mas nunca pelo estereótipo. Isso é incrível, porque às vezes nós perdemos muito tempo julgando as pessoas por quem elas são por fora. Eles caminharam 3 anos com ele, eles não perderam tempo de falar: olha, Jesus, ele é assim, o cabelo dele é lisinho. Não. Jesus é o cara seguinte, ele ama incondicionalmente. Esse é o Jesus. É aquele que dá a sua vida, esse é Jesus. Então nós precisamos primeiramente parar com esse negócio do visual e começar de dentro para fora. É isso que importa. Essa é a primeira coisa. Aí a gente vamos caminhar aqui, vamos lá. O Edson me deu só 5 minutos só, então eu tenho que correr. Depois nós vamos ali pro versículo 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco.
A gente entende, né, que Pedro quis defender Jesus, quis proteger Jesus, e ele era de fato esse discípulo entrão, ele estava em todos os momentos, né? Se a gente for ver a trajetória de Pedro, ele foi muito intenso nesses 3 anos. Quando Jesus pregou, depois do milagre dos pães, e ele fala: olha, eu não estou aqui para alimentar vocês não sou padaria, fast food, não é comigo esse negócio de comida não. O negócio aqui é palavra, é salvação, é verdade, é isso, é aquilo. Se você está dizendo isso, pode cascar. E aí depois Jesus vira para os discípulos e fala: olha, vocês também não querem não? Aí Pedro: não, epa, para onde nós vai, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu não estou aqui para comer, não estou aqui para beber de graça não, eu quero é a palavra. Então a gente vê que Pedro, ele sempre foi muito intenso. Quando Jesus pergunta para eles: olha, eu estou ouvindo aí dizer algumas coisas sobre mim, mas eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês? Aí um discípulo lá chega e fala: uns estão dizendo que o Senhor é isso, outros estão dizendo que você é João, outros estão falando que você é Elias, é profeta, não sei o que. E Pedro chega e fala: olha, isso é Cristo, Filho de Deus vivo. Então Pedro, ele era muito intenso em tudo que ele estava fazendo com Jesus. E aqui a gente vê ele mais uma vez nessa intensidade por amor a Jesus. Ele vai lá, corta a orelha e tal. Mas sabe o que é interessante aqui? É porque no próximo versículo, né, no versículo 11, Jesus vai falar assim, ó, mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? O que a gente consegue entender aqui é o seguinte: toda vez que nós tentamos ajudar Jesus, nós estamos atrapalhando o propósito dele. O Elson falou: Senhor, vem, organiza minha vida. Aí ele pega aqui, chuta esse negócio para lá, isso aqui e tal, faz uma bagunça aqui. Aí você: não, pera, essa caixa não, isso aqui tem que ficar aqui, Jesus. E aí aí toda vez que você tenta ajudar, você está tirando o propósito de Jesus, você está atrapalhando o propósito de Jesus. Então é isso que a gente aprende primeiro com esse negócio de Pedro aqui. Pedro tentou fazer algo para ajudar Jesus, e a gente viu que não é isso que Jesus queria de nós. E aí a gente começa a entender que, eu estou me movendo por um propósito, e é necessário que essas coisas aconteçam. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você viva isso. Eu preciso que você caminhe sobre isso. Esse é o propósito que eu tenho. Não é por força, não é por violência, não é sobre isso. E uma coisa interessante aqui, no versículo 8, eu pulei aqui, mas faz sentido voltar, é que mesmo Jesus, sabendo que ele estava muito próximo da morte dele, ele fala o seguinte: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que esses vão embora. E sabe o que é interessante nesse texto? É porque mesmo sabendo que ele estava muito perto de morrer ali, ele não estava pensando nele, estava pensando no outro. Mesmo sabendo que ele seria crucificado, ele continuou pensando no próximo e não em si. Ele continuou cumprindo o seu propósito. Ele continuou caminhando sobre aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E a gente vai entender o porquê que Jesus era tão humilde. Porque a pessoa humilde é quando a pessoa começa a parar de pensar sobre si, só você, e começa a pensar só no outro. Escutei uma história interessante. Uma mulher ia para os Estados Unidos, aí ela, sem querer, falou para a família inteira. E a família começou a falar: oh, traz isso, traz aquilo. Ela pegou, montou uma lista e foi. Começou, vai na loja tal. E quando chegou no hotel, o marido falou: mas você ficou o dia inteiro, perdeu o dia inteiro com essa lista e não comprou nada para você? Ela falou: não, rapaz, esqueci de mim. É nesse ponto que nós precisamos chegar. A ponto de esquecer nós e começar a pensar no próximo. Sabe por que eu falo isso? Porque nós temos o costume de estar aqui neste lugar. Amanhã, provavelmente, vocês também estarão aqui. Os que são de outra igreja, vai estar na sua igreja.
E o nosso papel aqui dentro é receber para entregar, não é receber para guardar. O que nós precisamos fazer aqui, quando nós estamos aqui no sábado, na quarta, no domingo, na sexta, é receber para entregar. Então, a partir do momento que eu saio daquelas 4 paredes, eu tenho a missão de entregar aquilo que Deus me entregou através desse altar. Se Deus te entregou cura, declara cura. Se Deus te deu uma provisão, declara provisão. Se Deus te entregou uma palavra, declara isso lá de fora. Essa é a nossa missão. É começar a parar de sair daqui e falar: opa, recebi a cura, eita, vou contar para todo mundo. Nossa, fui curado, fui curado. Não. Nós precisamos isolar a gente da equação e começar a falar: olha, eu recebi uma cura, mas eu quero declarar sobre a sua vida também. Porque é esse o papel que nós temos aqui neste lugar. É esse o nosso papel. Nós não fomos feitos para ficar aqui dentro, gente. Nós somos feitos para buscar, para curar, para orientar, para ajudar. É isso que nós precisamos fazer. Então nós começamos a entender que Jesus já nos ensinava isso lá atrás. Eu vou morrer, mas espera aí, deixa aqueles que vão embora. Não importa, vocês querem a mim, mas deixa esses ir embora. Eles não têm nada a ver com isso. Porque Jesus sabia que a partir daquele momento, tudo que estava acontecendo seria o estupim, seria a chave, seria a virada para que aqueles discípulos começassem as suas jornadas missionárias. Jesus sabia que a partir daquele momento nascia algo muito grande no coração daqueles discípulos. Toda aquela trajetória de Jesus. E aí a gente vai lá para o versículo 15. E aí a gente vai entrar aqui onde a gente quer chegar. Simão Pedro e o outro discípulo era João, tá, gente? Então a minha Bíblia fala: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Ali na tradução tá igual também. E aí esses discípulos eram conhecidos pelo sumo sacerdote, por isso conseguiram entrar no pátio da casa destes com Jesus. Porém Pedro ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, João, né, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou para Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? E aí Pedro: não sou não, nunca vi não. Jesus? Ixi, conheço não. E sabe o que é o mais curioso nessa parte aqui? Que ameaça que essa empregada tinha sobre essa decisão de Pedro? Ela não tinha ameaça nenhuma, ela não ia poder fazer nada. João entrou naquela casa declarado que era discípulo de Jesus, porque a Bíblia fala: você também não é? Ou seja, João, ele já era declarado: eu sou discípulo, se quiser me prender, meu irmão, que vai também, mas eu sou discípulo. Mas Pedro entra igual um 007. Não sou eu não, cara, nunca vi. Imagino Pedro fazendo aquelas roladas assim, cambalhota. Não, eu, Jesus? Não, nunca vi não. E aí eu fico pensando: cara, mas como assim? Isso aqui não entra na minha cabeça. O cara viveu 3 anos com Jesus, era intenso em tudo ele entrava. E agora ele nega o homem? Como assim, gente? Eu não entendi. Eu falei: mas cara, como pode? Para uma empregada, ela não oferece risco nenhum para essa decisão dele. E aí eu quero voltar lá no início. Não é porque nós vivemos, caminhamos culto a culto, todo domingo, vivendo experiências, vendo milagres, ouvindo palavra, arrepiando, chorando, que nós não vamos denunciar Jesus em algum momento. Não é por causa disso. Sabe quando nós vamos parar de denunciar Jesus? Quando nós entendemos a mensagem da cruz. É quando o nosso encontro ele deixar de ser um encontro para arrepiar e ser um encontro para prostrar, para adorar, para entender, para viver Jesus. É quando nós tivermos a consciência de fato de que tudo aquilo que Ele fez não foi em vão.
é nesse momento. Porque nós conseguimos ver que nem as pessoas que tiveram cura pararam de denunciar Jesus por causa daquilo. Então não é sobre o que eu vou ter em troca de estar aqui. Esses dias eu fui fazer... A nossa igreja tem um projeto de fazer cultos em casa, cultos no lar. E eles me convidaram para ministrar num desses cultos. E eu falei sobre Pedro. Eu falei sobre essa parte de Pedro ter negado Jesus, mas em um outro contexto. E aí eu falei tal, isso sei o que, beleza. A galera começou a perguntar e a gente foi respondendo. E aí o cara que era o dono da casa, ele contou a história de conversão dele. E no final ele falou o seguinte: às vezes a gente está falando sobre isso e tal, mas as pessoas não entendem o porquê que nós temos que converter. As pessoas não entendem por que a gente tem que ir para a igreja. Porque elas perguntam: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter em troca se eu aceitar Jesus? E assim, para nós que estamos aqui, a consciência é clara. É a salvação, é a vida eterna, é a porta aberta no céu. Isso é show de bola. Mas como que eu vou explicar isso para alguém que não tem essa consciência? Como que eu vou chegar num cara que está lá de fora: Jesus tem um plano maravilhoso para sua vida, a salvação, a vida eterna. E você começa a prospectar na vida do cara algo futuro, distante e eterno. O cara fala: meu Deus, o copo que eu estava bebendo já acabou. Como é que esse cara está me prometendo um trem eterno desse jeito? E eu comecei a pensar: cara, como que eu vou oferecer, como que eu vou apresentar Jesus para esse cara sem oferecer nada em troca para ele? Como? Porque a gente sabe que Jesus não é por barganha. A gente está vendo que, cara, eu vou curar você dessa enfermidade que você está. Isso não vai garantir que ele vai ter a salvação, que ele vai ter um encontro genuíno com Jesus. Isso não garante. E aí eu fiquei me perguntando dias e dias: Senhor, o que eu vou oferecer para essa pessoa? Como que eu vou te apresentar? Porque as pessoas sempre vão me perguntar isso: o que eu ganho em aceitar esse seu Jesus? E sabe por que é muito complicado a gente ver essa situação com Pedro? Porque a partir do momento que Pedro começa a negar Jesus, ele nega 3 vezes para as pessoas que não têm ameaça nenhuma contra. Sabe o que é complicado aqui? É porque as pessoas falam assim: mas esse Jesus seu não era tão bom, por que você está negando ele? Por que você está negando ele? Ele não é o que cura, não é o que salva, ele não é o... Por que você está negando ele? Sabe o que é interessante? Olha aqui para vocês verem. Na terceira vez que Pedro nega Jesus, na segunda vez, na verdade, no versículo 25: Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? E aí ele negou pela segunda vez aqui. Aí o cara pega e fala o seguinte: olha para você ver, eles estavam numa roda, tinha uma fogueira no meio, tinha um tanto de gente lá, todo mundo aquecendo, vendo Jesus sendo interrogado. E aí, olha o que um cara fala para ele. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Ou seja, chamou Pedro de mentiroso. Eu vi, eu estava lá. Eu sei que cortou a orelha do meu parente lá, do meu primo, do meu tio, por causa de Jesus. Sabe o que isso aqui me faz pensar? Todas as vezes que eu neguei Jesus nos ambientes igual a esse, na escola, no trabalho, na faculdade, nas rodinhas de amigos, secular, é isso. É quando eu olho para essa história de Pedro, eu não fico lembrando da vida de outra pessoa. Nossa, aquele cara lá. Não, eu começo a lembrar de mim. Todas as vezes que eu agi igualzinho Pedro nesses lugares. Isso é muito triste para mim hoje. Porque eu começo a entender que se eu tivesse me posicionado lá atrás, hoje muitas pessoas estariam aqui dentro. Eu começo a entender que se eu tivesse me posicionado lá atrás, hoje eu teria pessoas da minha família salvas. Pessoas que eu amava salvas.
que hoje já não está no nosso meio. Então ele nega Jesus no meio de todo mundo e se passa como mentiroso, e eu começo a pensar: e aí agora, cara? E agora? Tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus caiu por terra. E aí, velho? E eu fico meditando nisso e pensando: meu Deus, como eu fui falho, como eu errei. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de falar: opa, eu sou discípulo, meu amigo, pode falar aí o que é, qual que é o problema. E não fiz, e não fui, e não falei. Mas sabe o que é interessante? É que nós devemos ser discípulos em todos os lugares. É isso que Jesus espera de nós. Não é aqui dentro da igreja. Aqui dentro é muito fácil, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então é fácil a gente fazer. É fácil a gente levantar a mão, sair correndo na igreja aqui, gritar, orar, gritar um glória a Deus. Eu quero ver você gritar um glória a Deus lá no seu trabalho. Lá do nada você mete um glória a Deus lá. Eu quero ver. Aí que é difícil. Difícil é a gente começar a agir dessa forma fora das quatro paredes. Isso é difícil. E é isso que Jesus tem feito comigo. Ele tem me forçado a ser essa pessoa lá de fora. E é isso que Pedro não conseguiu fazer. Quando Pedro saiu da redoma, quando Pedro saiu dos discípulos e começou a frequentar um ambiente diferente, ele fraquejou, ele negou, ele denunciou Jesus. Ele falou: não, esquece o que aquele cara falou, não conheço não, filho. Esse é o nosso desafio. Sabe o que é interessante? Quando eu e a Nai, a gente começou a namorar, a família dela me ignorava. Então tinha a Nai e o cara que namora a Nai. Porque eu era cristão, gente. A família dela era muito, muito católica mesmo. E só por eu ser crente, eles já me excluíam do negócio. E foi assim por um tempo. Aí depois que eles viram que eu não ia largar da Nai, eles começaram a excluir a Nai também. Aí a Nai já não participava das festinhas, já não era convidada. E aí eu falei: mas que loucura, velho. Aí a Nai batizou. Aí a mãe dela foi, chorou no batismo. Pensei: oh, glória a Deus, me converteu até a mãe. Aí nós chegou em casa, a mulher trouxe um álbum de foto desse tamanho aqui. Disse: que é batismo? Aí mostrando o batismo da Nai no católico. Ela tava chorando de decepção. Eu falei: meu Deus, cara, onde o Senhor me colocou, Jesus? Aí beleza, a gente foi evoluindo no casamento, a gente noivou. No relacionamento, a gente noivou, casou, e eles falaram: esse nego não vai desistir mesmo não vai ter que aguentar esse cara aí. E aí beleza, aí a gente foi evoluindo, a gente viajou, pá, não sei o que, morou fora, não sei o que. Quando nós voltou, agora, né, que a gente voltou e tal, aí eu comecei a perceber que estava diferente o ambiente. Eles reuniam no domingo, chamavam a gente. Quando antes de comer, pedia para nós orar. Eu falei: mas que é isso aí? Tinha aniversário, antes de cantar o parabéns, pedia para nós orar. Eu falei: ué, o que está acontecendo, gente? Aí passou um tempo, almoço de domingo, frango que não falta, macarrão também que não falta nos domingos. Ô Axel, então, eu estou fazendo um propósito de oração assim. Sabe, eu queria sentir aquela presença do Espírito Santo de Deus que eles falam aí. Como que funciona esse negócio? E eu comecei a ter abertura para falar da Bíblia lá na mesa. Sabe o que isso me mostra? É o seguinte: nós estamos sendo observados. Pedro estava sendo observado. Quando ele negou pela terceira vez, o cara falou: opa, eu te vi, meu irmão. Eu te vi cortando a orelha de um parente meu por causa de Jesus. É por isso que eu falo que as nossas obras nos condenam. Porque toda vez que nós negamos Jesus lá de fora, nos outros ambientes, as pessoas estão nos observando. E lá na frente elas vão falar: opa, eu te vi lá, meu irmão. E aí, cara? Então nós precisamos entender isso. Aí a gente vai pro final aqui, gente, porque senão a gente fica a noite inteira aqui. Resumindo, Jesus é levado diante Pilatos, tal. Pilatos fala:
não tem condenação nenhuma sobre esse cara, bababá, e a gente vai pro final. Não, vamos pro 36 aqui, só para me explicar o negócio. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vou te falar um negócio aqui. Pedro negou Jesus. Judas entregou Jesus. Os dois fez a mesma coisa. O pecado é igual. É igual. Só que tem duas diferenças. Judas se colocou em um lugar onde ele não ouvia mais a voz de Deus. Pedro se colocou em um lugar onde ele conseguiu ouvir a voz de Deus, se arrepender e voltar para os caminhos. Sabe por que nós não podemos negar Jesus? Porque para chegar um momento que nós vamos nos colocar em um lugar onde a voz de Deus vai deixar de chegar ao nosso coração. Isso é muito forte. Muito forte. Para pensar, gente. O que Judas fez e o que Pedro fez é praticamente a mesma coisa. Só que o que Pedro entendeu foi a mensagem da cruz. Judas não conseguiu compreender e por isso suicidou. Hoje, às vezes, você não vai ver pessoas se suicidando por ter entregue Jesus, por ter denunciado Jesus, por ter negado Jesus. Mas você vai ver ele morto espiritualmente. Você vai ver ele cair numa depressão. E tudo isso porque eles se colocaram em um lugar onde a voz de Deus não está chegando. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, é porque ainda nós estamos em um lugar onde a voz dele está chegando, onde a verdade está chegando. E agora nós precisamos se posicionar nesse lugar para que nós possamos ser essa verdade na vida de outras pessoas. Porque através da minha vida e da sua vida as pessoas possam ouvir a voz de Deus e não se perder. Esse é o nosso propósito. É isso que nós precisamos fazer. É nos posicionar. Eu sou discípulo sim. Eu sou discípulo sim e eu tenho um negócio para te falar. Tá vendo aquele homem? É por você. É por você. Não é só por mim que andou com ele por 3 anos. É por você também. Ei, empregada, vem cá. Eu sou discípulo, mas está vendo aquele homem? É por você também. Da mesma forma que ele me ama, ele quer te amar também. É sobre isso. É isso que Deus espera de mim e de você. É que nós nos posicionamos nesse lugar e começamos a falar sobre a verdade. E ponto. Ei, quando aquele cara me perguntou sobre o relacionamento dele, eu podia falar várias coisas. Falei, cara, você está em pecado. Ei, você vai para o inferno e chutar essa cara do cara. Mas não foi para isso que Deus me trouxe aqui. Eu só preciso falar a verdade. Falei, cara, deixa eu falar. A Bíblia fala o seguinte: apresenta Jesus. Só. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Só. É isso. Nos posicionamos e começamos a falar sobre a verdade. É isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. E eu falei um negócio para ele que é muito interessante. Eu falei assim: irmão, deixa eu falar um negócio para você. My brother, deixa eu falar um negócio para você. Quando o cara, e assim, quando eu falei isso, eu nem pensei direito, mas eu falei assim: quando o cara tá fazendo alguma coisa de errado, independente se ele acredita em Deus ou não, ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado. Quando ele não acredita em Deus, ele vai falar o seguinte: cara, eu estou errando com o universo. Aí eu jogo para o universo. Independente se ele acredita em Deus ou não, ele sabe que está fazendo alguma coisa de errado. E eu peguei e falei isso para ele. Falei assim: olha,
Independente se você acredita ou não, você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. E é por isso que você está me perguntando isso. Agora, não depende de mim apontar o que você está fazendo errado. Isso é um assunto que você vai resolver com ele, se você quiser. É uma escolha sua. E eu deixei bem claro, é uma escolha sua. Não sou eu que vai interferir no seu relacionamento com ele. O meu papel é só apresentar que existe um lugar melhor, existe uma pessoa melhor que está disposta a entregar a sua vida por você. E ponto. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. E aí eu comentei com ele que a gente está com um projeto de podcast. Ele falou, cara, eu quero assistir todos os episódios, porque eu sei que fala de um jeito assim. Eu falei, não, mano, eu falo o que está escrito lá. Não faço nada. Só ler e reproduz, só. É só isso que nós precisamos fazer. Ler, reproduzir e dar testemunho, né? Vamos continuar aqui, gente, que o Esther já está me olhando e já está... Vamos continuar. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois disso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho crime nenhum nele. Mas é de costume entre vocês, a cultura judaica, que solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Ou seja, quer que eu solte Jesus? Era o mais óbvio, gente. Não tinha crime nenhum, só falava de Deus, não fazia mal para ninguém. Então era costume ali já soltar alguém. Então Pilatos já pensou, isso aqui, cara, não é possível. É óbvio essa escolha. Está aqui. E aí, então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. E aí a Bíblia termina o capítulo dizendo, ora, Barrabás era salteador. Ladrão, assassino, rebelde, era Barrabás. Era o cara que era tudo errado. Era a opção mais... É igual a gente fez agora, né? Não, deixa isso pra lá. com o negócio da presidência aí, mas isso é outra coisa, né? Deixa esse negócio pro outro lado. Mas, enfim, tinha duas opções. Jesus, o rei, o que cura, o que liberta, o salvador, a verdade, o caminho, a vida. E tinha Barrabás, o assassino, o ladrão, o salteador, o rebelde, o cara que fazia bagunça, que roubava e não sei o que e tal. E ele ia ser condenado já. Se Jesus não cai ali, ele já estava morto já. Ele não ia ser solto. Ele já estava condenado. Mas como Jesus apareceu no cenário, aí ele fez essa gracinha ali para tentar libertar Jesus ali, né? Mas aí libertaram Barrabás. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Para vocês, e aí vocês vão participar agora, gente. Então levanta a mãozinha para ficar bonito na filmagem lá, para ficar show de bola. Para vocês, quem condenou Jesus? A multidão ou Pilatos? Vamos lá, multidão. Quem acha que foi a multidão? Não, a maioria. Quem acha que foi Pilatos? Bom, ninguém levantou a mão para Pilatos, gente. Tadinho do homem. Mas vamos lá, gente. A escolha. Primeira coisa, né? Antes da gente entrar. Aquele ditado, a voz do povo e a voz de Deus, é errado. Isso não existe. A voz do povo não é a voz de Deus. Quem escolheu que fosse Jesus para ser condenado não foi a multidão, não foi Pilatos, foi Deus. A escolha foi de Deus. A multidão não interferiu em nada. Já era um propósito. Já era o que ele tinha que fazer. Era o cálice que ele tinha que tomar. A escolha não foi da multidão nem do povo. Foi de Deus. E agora eu quero te mostrar uma perspectiva que eu só consegui enxergar hoje. E eu fiquei com muita raiva de mim, porque sempre achei que a multidão tinha condenado Jesus.
Cara, eu ficava pensando, se fosse outra multidão, Jesus não tinha sido crucificado. E eu, nossa, igual aquele teatro, não sei quem viu um vídeo de um teatro, o cara sobe com o capacete, vai lá e bate no guarda, os caras estavam fazendo o teatro da cruz, eu tava igual. Nossa, se eu cair nesse meio dessa multidão, eu chego o pau em todo mundo, não é possível. Mas hoje eu entendi que Jesus era para ser crucificado de qualquer jeito, mas sabe por quê? Porque a cruz, ela representa liberdade. Mas ela só vai representar liberdade na nossa vida quando nós entendemos que foi Jesus que morreu no nosso lugar. A cruz na vida de Barrabás ali era a condenação, era a morte. Ele já estava predestinado, mas quando Jesus foi colocado no lugar dele, ele teve a liberdade. Ele foi liberto através da cruz. Agora, se eu colocar para você as descrições de Jesus e as descrições de Barrabás, com quem nós mais parecemos? Nós somos santos? Somos curadores, libertadores? Somos a verdade? Não somos. Nós somos esse cara aqui. Somos mais parecidos com esse cara aqui. Ou seja, Deus escolheu libertar a nossa vida da condenação, escolhendo o seu único filho para estar na cruz com nós, por nós. Nós somos os Barrabás. Jesus só está na cruz por causa da minha vida, da sua vida, da sua vida. Era para você ser condenado, mas Ele colocou Jesus no seu lugar, e é por isso que nós não estamos lá. E é por isso que nós estamos aqui, porque através da cruz agora nós temos a liberdade. A liberdade de escolher se eu vou continuar caminhando com Ele ou não. A liberdade de escolher se lá fora eu vou ser um discípulo ou não. E é por isso que nós estamos aqui. Porque quando nós estávamos perto de ser condenado, Ele colocou Jesus no meu lugar. Quando eu estava perto de morrer, Ele colocou Jesus no meu lugar. E aí o que acontece é que aquela visão que eu tinha da minha condenação, da minha morte, agora é a visão do Jesus crucificado, é a visão de alguém que se entregou no meu lugar, é a visão do amor. E aí eu começo a entender a mensagem da cruz. E aí eu quero voltar para a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? A verdade é essa: é que era para você ser condenado, era para você estar na cruz, mas Ele colocou Jesus no seu lugar. Essa é a verdade. Essa é a verdade que nós precisamos pregar lá fora. Essa é a verdade que nós precisamos viver. Essa é a verdade. Era para me estar morto, mas Ele colocou Jesus no meu lugar. Eu era o Barrabás da história. Jesus apareceu e me tirou deste lugar. E é por isso que a gente vai ver Pedro entendendo a mensagem da cruz e não fazendo algo igual Judas fez. Pedro entendeu que era para ele ser condenado, porque agora ele está negando Jesus, e ele começa a entender: cara, era para eu estar lá, mas agora Jesus está no meu lugar, Ele foi morto no meu lugar, e agora eu consigo entender o que Jesus vem dizendo para mim há tanto tempo. A mensagem da cruz é amor, é libertação, é liberdade, é cura. É isso que a cruz nos traz. É isso que a cruz representa para nós. A cruz, ela nada mais é do que o seu passaporte para a sua liberdade. É você olhar e entender que só porque Ele está lá, você está vivo hoje respirando. Só porque Ele passou por lá, você está aqui respirando hoje. É isso que nós precisamos entender todos os dias. E é isso que nós precisamos viver todos os dias. É por isso que a Bíblia pede para a gente carregar a nossa cruz. É para a gente entender que se Ele não tivesse passado por aquela cruz que nós estamos carregando, nós não teríamos a liberdade de estar aqui hoje. É isso que nós precisamos entender. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Então vamos ser discípulos de Jesus, gente. Porque é isso que nós somos feitos para ser. Discípulos de Jesus. Em todos os lugares, a todos os momentos. Amém? Com alegria, gente. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, gente.